Esse vídeo não foi feito com a intenção de abordar questões morais e éticas relacionadas ao uso de inteligências artificiais na criação de assets. Sua menção é meramente relacionada a seu papel como fonte de aquisição de assets não desenvolvidos pelos responsáveis pela produção do jogo. Críticas sobre a aquisição de assets prontos ou feitos por inteligência artificial têm sido bem agressivas e severas nos últimos tempos. Caso você não saiba o que é um asset, trata-se de um recurso pronto para ser usado em um projeto, seja feito por responsáveis pelo projeto ou por terceiros. Pode ser imagens, vídeos, sons e até mesmo, no caso de jogos, códigos. As pessoas que são contra tais práticas geralmente argumentam que se você adquire os assets do seu jogo com terceiros, você não está de fato produzindo o jogo. Oi, eu sou o Gabo, programador, game designer e, pelo visto, pensador aqui na Noislopes. Nesse vídeo venho propor uma reflexão sobre a relação entre a produção de jogos, principalmente no contexto indie, e as pessoas maravilhosas que os irão consumir. Quero dizer, jogar. O argumento em questão vem de um raciocínio onde o valor dado a um produto ou peça de arte deve contemplar o esforço empregado pela pessoa ou grupo responsável por desenvolver aquilo. Em outras palavras, se você não fez tudo, você não merece reconhecimento por aquilo. Eu tenho meus argumentos contra esse pensamento, mas antes de seguirmos argumentando, preciso deixar claro o que penso ser o objetivo da criação de um jogo, assim como as necessidades que envolvem criar jogos numa sociedade como a nossa, que define e analisa as coisas baseadas em capital, ou seja, dinheiro. A primeira coisa é que, para mim, a arte pode ser qualquer coisa que seja produzida e que tenha como objetivo levar a uma pessoa uma experiência marcante. Portanto, para mim, uma pessoa que considera que a definição de arte é flexível e cada um pode entender da sua maneira, o valor de uma peça artística e o reconhecimento que a mesma merece está no impacto que ela vai causar a quem se dispor a viver a experiência proposta. Ou seja, é sobre quem a consome, não sobre quem a cria. A segunda coisa é que no mundo em que a gente vive, falando especificamente sobre desenvolvimento de jogos, além do processo ser custoso de um ponto de vista capitalista, no fim, precisamos tratar nossa arte, ou seja, o jogo, como um produto comercial. Fora ressalvas muito específicas, quem quer que queira comercializar seus jogos precisa entrar na dança do capitalismo de uma forma ou de outra. Definidas essas premissas, bora refletir. Principalmente tendo em vista o ponto sobre um jogo precisar ser tratado como um produto comercializável, cai por terra a noção de que a validação do mesmo se dá através de um medidor de esforço empregado em sua construção, e é onde se encaixa a ideia de que desenvolvedores precisam desenvolver tudo sobre seu jogo. Pensa comigo. Imagina que o Da Vinci, ao fim dos 4 anos que passou fazendo a Mona Lisa, apresentasse algo como isso aqui. Com toda certeza, a obra não estaria em exibição no Louvre até hoje. Os 4 anos de esforço e esmero do Da Vinci não teriam significado nada. Falando sobre validação do jogo, o que vai pesar é a capacidade do jogo levar ou não a experiência desejada e com ela impactar quem está jogando de forma positiva, tendo você feito tudo só ou adquirindo assets de terceiros. Se quem joga gostar do seu jogo, não importa como foi esse processo, o jogo atingiu seu objetivo e cumpriu com seu propósito. Teríamos aí apenas algumas ressalvas morais e éticas, é claro. E mesmo assim, moral e ética são conceitos amplamente questionáveis. Mas você está então dizendo que nunca pessoas serão recompensadas por outras pessoas notarem o esforço empregado em seu trabalho? De forma alguma. Eu só estou dizendo que quando você está criando um jogo, diante do que é o objetivo de um jogo, não é isso que vai importar. Pessoas podem se conectar de alguma forma contigo e querer apoiar sua jornada, por exemplo. Percebem que você trabalha duro e se esforça, se conectam com isso e decidem dar dinheiro para sustentar o seu processo. Seja financiamento coletivo, doação ou qualquer outra forma. O lance é que nesse caso, o objeto em questão não é o jogo, e sim você e sua jornada. Resumindo, o esforço dos responsáveis pela produção de um jogo não é a unidade de medida que vai definir se um processo de desenvolver um jogo foi válido ou não. Isso você entende perguntando para quem joga. Agora vamos mudar um tanto a perspectiva e falar sobre o esforço de se fazer um jogo. Me deixa te trazer alguns exemplos.
Aí na tela se encontram alguns jogos em que, com toda certeza, o esforço para polimento dos assets, principalmente visuais, foi bem alto. No entanto, esses jogos não tiveram muito sucesso nas críticas. E o que as críticas deles possuem em comum, você me pergunta? Basicamente, foram críticas sobre movimentação de personagem, mecânicas, estrutura de levels, o quão divertido realmente estava de experimentar o jogo. O que todas essas críticas possuem em comum? Exatamente. É tudo relacionado a game design. Mas segura esse pensamento e pega esses outros jogos aqui como exemplo. Note que mesmo claramente possuindo polimento menor no que diz respeito a seus assets, eles entregaram uma boa experiência de jogo. Sim, eu estou levando em consideração que isso pode ter sido opção de design, mas claramente o esforço aqui é menor e pode inclusive ter sido por isso que foi a opção. Não tenha dúvidas, existe uma razão pela qual o Poputara, o Metroidvania que estamos atualmente desenvolvendo, é um jogo no estilo One Beat. O ponto é, o maior valor que pode ser entregue para uma pessoa através de um jogo é a experiência que ela vai viver enquanto joga. E o que entrega isso são as definições de game design do jogo. Portanto, e isso é muito importante, se um jogo é visualmente maravilhoso, é porque houve uma decisão de design, de game design, definindo que o jogo deveria ter tal estilo artístico, ou seguir tal estratégia em sua produção de assets visuais, sonoros ou quaisquer que sejam. Ah, mas em tal jogo, quem definiu o estilo artístico foi a pessoa responsável pela direção de arte. Bom, nesse caso, eu me sinto confiante em dizer que tal pessoa, ao tomar tal decisão, tomou uma decisão voltada para o design do jogo, ou seja, é uma decisão sobre a estrutura do jogo no que diz respeito ao viés artístico visual. Mas todo esse ponto sobre a parte do game design é para dizer que quando se vai produzir um jogo, os assets não são o produto. O valor que é entregue pode envolver os assets, mas um jogo com assets maravilhosos e um design ruim não entrega a experiência. Sendo que pode existir um design maravilhoso vindo de pouca ênfase nos assets visuais, sonoros, nos códigos, o que quer que seja. E agora eu peço para que a gente se pergunte novamente. Realmente importa de onde vieram os assets, se os assets não são o que vai definir se a experiência ao jogar será boa? Antes de terminar de falar sobre isso, queria deixar claro que eu não estou menosprezando o trabalho dos artistas, pelo contrário. No meu estúdio de desenvolvimento de jogos ideal, tenha certeza que profissionais artistas estarão responsáveis pelos assets artísticos dos jogos. Eu só estou dizendo que assets fazem parte de um conjunto de fatores e que desses fatores, o que deve ter mais importância na produção de um jogo é o game design do jogo, que por sinal requer tremendo esforço durante a produção do mesmo. Bem, eu não ia fazer esse vídeo todo sem um propósito, né? A verdade é que o desenvolvimento indie conta com uma ferramenta muito importante para que os estúdios consigam sobreviver enquanto desenvolvem jogos. Financiamento coletivo. Você já deve ter ouvido falar de Kickstarter, Nuvem, Catarse e algumas outras plataformas que existem para permitir que uma equipe que tem capacidade de desenvolver um produto busque apoio recebendo doações para que o projeto possa existir ou tenha continuidade. E os casos em que mais se recebe críticas às estratégias de aquisição de assets vêm justamente de resultados das campanhas de financiamento coletivo. O público, ou até outras pessoas da área do desenvolvimento de jogos, se chateia com a ideia de que o estúdio não produziu tudo relacionado ao produto. Eu não estou falando de casos em que uma desenvolvedora estabelece que, por exemplo, uma meta seria de atingir R$10.000 para implementar um sistema no jogo e, no fim, paga R$500 por um sistema pronto. No financiamento coletivo, as despesas precisam estar muito bem descritas e amarradas ao longo do processo inteiro. O público precisa ver sentido no processo. Mas isso é papo para outro vídeo. Estou me referindo a casos em que sim, um estúdio compre ou encomende assets com terceiros para que o jogo fique pronto. O financiamento coletivo é uma maneira de permitir que nós, que possuímos estúdios voltados ao desenvolvimento de jogos, possamos fazer aquilo que mais amamos, criar experiências marcantes para as pessoas. Portanto, aqui vai um pedido da No Slopes para você que chegou até aqui no vídeo. Quando for analisar o desenvolvimento de um projeto, foca na experiência que o produto te forneceu. Busca não julgar os livros pela capa e ou como eles foram encapados. E lembra que existe muito esforço associado ao gerenciamento de todo o processo, não só na produção dos assets usados.
Muito obrigado por chegar até aqui nesse vídeo. Mas me conta, você concorda com essa visão? Comenta aqui nos comentários. Queremos saber o que você acha. Não esquece de seguir, se inscrever e compartilhar o vídeo para quem possa interessar. Precisamos do seu apoio para continuar nessa jornada criando conteúdo. Lembre de se juntar à nossa comunidade do Discord. Ela é recheada de pessoas bacanas que se ajudam a crescer sempre. E você acompanha nosso dia a dia mais de perto. Obrigado novamente por sua atenção e, como sempre, cuidado com a rampa.